Olá! No vídeo anterior, começamos a falar sobre a multiplexação, falando da FDM. No vídeo de hoje, daremos continuidade a esse assunto, só que agora falando sobre os tipos de TDM. Vamos lá! A TDM síncrona é a multiplexação síncrona por divisão do tempo. É possível quando a taxa de dados alcançável no meio excede a taxa de dados dos sinais digitais a serem transmitidos. Vários sinais digitais ou sinais analógicos que transportam dados digitais podem ser transmitidos em um único caminho de transmissão, intercalando partes de cada sinal no tempo. A intercalação pode estar no nível de bits ou em blocos de bytes, ou em quantidades ainda maiores. Uma representação genérica de um sistema TDM síncrono é fornecido nesta imagem. Vários sinais MI devem ser multiplexados no mesmo meio de transmissão. Os sinais transportam dados digitais e geralmente são sinais digitais também. Os dados recebidos de cada fonte são armazenados em buffer brevemente. Cada buffer normalmente tem um bit ou um byte de caractere de comprimento. Os buffers são varridos sequencialmente para formar um fluxo de dados digitais composto, no caso esse MCT. A operação de verificação é suficientemente rápida para que cada buffer seja esvaziado antes que mais dados possam chegar. Assim, a taxa de dados do MCT deve ser pelo menos igual à soma das taxas de dados MI, já que o MCT vai ser a soma de todas essas taxas. Assim, o sinal digital MCT ele pode ser transmitido diretamente ou pode ser transmitido através de um modem, para que um sinal analógico seja transmitido. Em ambos os casos, a transmissão é tipicamente síncrona. Aqui uns frames e outros exemplos. Algumas características do TDM. O TDM síncrono, ele é chamado de os dados são organizados em quadros, frames. Também é chamado de frames. Cada quadro contém um círculo de intervalos de tempo. Em cada quadro, um ou mais slots são dedicados a uma fonte. De quadro a quadro, é chamado de canal. A sequência de slots dedicados de uma fonte quadro a quadro é chamada de canal. O comprimento de slot é igual ao comprimento do buffer transmissor, normalmente um bit ou um byte de caractere. O TDM síncrono ele é chamado síncrono não porque a transmissão síncrona é usada, mas não só por isso, mas porque os intervalos de tempo são pré-atribuídos às fontes e são fixos. Os horários de cada fonte são transmitidos independente de a fonte ter ou não os dados para enviar. É claro que este também é o caso do FDM. Nos dois casos, a capacidade é desperdiçada para alcançar a simplicidade da implementação. Mesmo quando a atribuição fixa é usada, no entanto, é possível que um dispositivo TDM síncrono lide com fontes diferentes taxas de dados. Por exemplo, um dispositivo de entrada mais lento ele pode receber um slot por ciclo, enquanto os dispositivos mais rápidos podem receber vários slots por ciclo. Então, o TDM ele tem um protocolozinho, um link control. Suponha que uma das linhas de saída seja conectada a um dispositivo temporariamente incapaz de aceitar dados. A transmissão de frames da TDM não vai parar. A solução é que a fonte correspondente de fluxo de dados pare. Assim, por um tempo, o canal em questão carregará slots vazios, mas os frames, como um todo, manterão a mesma taxa de transmissão. Para o controle de erros, é o mesmo raciocínio. A solução é aplicar o controle de erros por canal. E o controle de fluxo e o controle de erro podem ser fornecidos por canal, usando o protocolo de conexão de dados, como o HDLC, que a gente estudou na aula passada. Existem duas características do TDM síncrono, o frame e o pulse stuff. O frame é também o
conhecido como enquadramento, que é a necessidade de garantir a sincronização do quadro. Caso haja algum problema de sincronização de algum quadro, os dados de todos os canais serão perdidos. Um mecanismo comum de enquadramento é o dígito adicional, onde um bit de controle é acrescentado a cada quadro, e um padrão de bits identificáveis de quadro a quadro é usado como canal de controle. O receptor busca esse padrão para sincronizar, e se em algum momento perder o padrão, o receptor irá buscar novamente o enquadramento. Já o pulse stuffing, um dos maiores problemas que tem no TDM é a sincronização das várias fontes de dados que podem ter relógios diferentes. Então, essa variação, elas podem causar uma desincronização. Então, os bits são acrescentados aos quadros, elevando e padronizando a taxa de transmissão, deixando-a igual ao do multiplexador. Nesse caso, é necessário que o receptor conheça o tipo de enchimento usado, para que quando ele for receber esses dados, ele possa descartar o enchimento e ficar apenas com a informação transmitida. Além disso, a gente também tem o SONET Synchronous Optical Network e o SDH, que é o Synchronous Digital Hierarchy, que são um grupo de padrões que definem as taxas e os formatos para as redes ópticas. Além disso, uma alternativa ao TDM síncrono é o TDM estático. Ele tem um multiplexador estático que aloca dinamicamente os intervalos de tempo sob demanda. Assim como um TDM síncrono, o multiplexador estático possui várias linhas ES de um lado e uma linha multiplexada de velocidade mais alta do outro. Cada linha de ES possui um buffer associado. No caso do multiplexador estático, existem N linhas de ES, mas apenas K, onde K é igual a N, intervalos de tempo disponíveis no quadro TDM. Para a entrada, a função do multiplexador é varrer os buffers de entradas, coletando os dados até que um quadro seja preenchido e enviando o quadro. Na saída, o multiplexador recebe um quadro e distribui os slots de dados para os buffers de saídas apropriados. A comutação de pacotes é, com efeito, uma forma de TDM estático. Obrigado, por hoje foi só. Esse é o vídeo da semana. Próxima semana vamos ter o último vídeo das aulas de